Olá, primeiro eu gostaria de agradecer que o meu último vídeo sobre a teoria de cordas ficou tão popular no YouTube que vocês gostaram desse vídeo tanto. Eu também quero agradecer pelos comentários que eram muito interessantes, bem inteligentes. Deu para ver que tem um monte de pessoas que gostam do meu canal, que tem a ver com física e que tem uma certa base interessante. E tinha um comentário do Wellington Physicist que eu achei especificamente interessante. E isso me inspirou para fazer esse vídeo. Primeiro, para explicar sobre o que é esse comentário aqui, o Wellington Physicist, ele acha que a relatividade geral de Albert Einstein não é uma boa descrição da realidade. Ele acha que a mecânica de Newton, na verdade, seja uma descrição melhor. E eu fiz um comentário sobre isso e respondeu isso aqui, que ele disse que existe uma comunidade bem ativa que eu não conheço, e ele diz explicitamente que ele não está falando de MOND. MOND é Modified Newtonian Dynamics, é uma teoria alternativa para descrever os fenômenos astronômicos que não precisa de matéria escura e eu não vou entrar nisso agora, mas ele segue uma outra corrente. Ao mencionar a mecânica newtoniana, não me refiro a MOND, pois há vários artigos que demonstram que a mecânica newtoniana pode alcançar os mesmos resultados sem a necessidade do conceito de espaço-tempo. Então, o espaço-tempo, né, o fato que gravidade e luz e tudo isso vem diretamente da fábrica do espaço-tempo, isso é algo de Einstein, né? E de lá vem esse comentário dele. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, mas depois ele diz, essa é apenas uma opinião divergente. Então ele diz que ele está numa corrente diferente. Eu não conheço essa corrente, eu sei que a mecânica newtoniana normal não descreve esses efeitos de lentes gravitacionais ou o movimento periélico do Mercúrio, porque se você bota as equações da mecânica de Newton simples, simplesmente é um outro resultado, mas eu acho que se eu entraria agora nessa cena do Wellington Physicist, provavelmente tem pequenas modificações ou pequenas adaptações para o eletromagnetismo, não sei o que agora permitem chegar nos mesmos resultados. Isso eu não posso saber. E agora ele diz essa frase que me realmente inspirou para esse vídeo. Se todos forem céticos, a física não avançará. Então isso se refere ao fato que se todo mundo fosse completamente cético e sempre duvidaria o conhecimento atual e as correntes principais, você nunca teria progresso na ciência. Isso é um ponto de vista que eu também defendi pela grande parte da minha vida e agora eu vou discutir esse ponto de vista e o que realmente significa ser cético na ciência. E com isso eu digo, bem-vindo a Massagens Cerebrais. Vamos começar assim. O que seria o processo científico perfeito? Claro, né, todos os cientistas sérios hoje em dia, eles sabem que temos um monte de problemas no mundo científico. Geralmente a ciência está quebrada. O último vídeo que eu fiz sobre teoria de cordas também botou luz um pouquinho nessa direção. Mas vamos agora não ver o que realmente está acontecendo na ciência, mas o que os cientistas normalmente dizem que eles fazem. Qual é o método rigoroso que botou a humanidade nessa posição em qual a gente está agora, em qual você consegue assistir esse vídeo num celular enquanto você está no metrô, ou não sei o que. Tudo isso agora é possível por causa do progresso da humanidade na ciência. Então vamos ver como a gente chegou lá. Qual é esse método?
E considerando o progresso filosófico dos últimos séculos, vamos dizer que a gente tem na ciência uma cadeia, né? Uma série. Algum conhecimento leva a novas perguntas que precisam uma resposta. Então, geralmente, o processo científico, em todos os casos onde você realmente faz progresso, começa com um problema. Isso podem ser paradoxos, né? Por exemplo, se duas teorias não são consistentes em si, ou se de uma teoria você consegue deduzir uma contradição, então você sabe algo está errado. Sempre quando temos contradições, a gente tem que resolver essas contradições. Por exemplo, no fim do século XIX, foi mostrado que você tem contradições entre a mecânica de Newton e o eletromagnetismo do Maxwell, mas os dois pareceram certos. Então, as pessoas souberam que alguma coisa tem que ser adaptada, o que levou para a relatividade restrita. Também podem ser desconhecidos, né? Talvez certos dados simplesmente não têm uma explicação, né? Na biologia a gente tem, por exemplo, isso. No século XIX, ninguém entendeu como a gente desenvolve a cor dos nossos olhos e tudo isso, porque esse conhecimento sobre biologia molecular simplesmente não era existente. Então, no primeiro passo, geralmente, agora um cientista ou vários desenvolvem uma teoria ou uma ideia. Não sempre é uma teoria, mas é algo falseável. Esse é o ponto. Falseável significa que existe uma observação, existe um experimento que teoricamente pode mostrar que a sua teoria está errada. Então, se a sua teoria é consistente com tudo e você só precisa adaptar algo independente do resultado, não é uma teoria científica, né? Por isso, teoria de cordas não são realmente teorias científicas. As pessoas dizem porque tem um número quase infinito de estados de vácuo que você pode criar com teorias de corda. Outra coisa. Mas então, assim a gente começa. E o que agora vai acontecer é que as pessoas fazem experimentos, observações, e eles também comparam essa nova teoria com o que já é conhecido e estabelecido para ver se tem inconsistências lá. Isso é o processo científico mais importante. Isso é o que acontece depois da publicação de um artigo, mas também dentro de grupos de trabalho, se esses grupos trabalham de uma maneira rigorosa, que agora os membros diferentes, eles vão discutir e alguém sabe algo que uma outra pessoa não sabe e vai dizer, mas isso é inconsistente com isso e isso. Depois as pessoas podem discutir, tipo, eu acho que essa teoria aqui só tem esses e esses dados que apoiam, enquanto essa tem essa, e assim começa o processo. Mas uma coisa tem que ser sempre claro. Você pode fazer isso 1 milhão vezes. Se você acha uma única contradição, você sabe que você começa no início. Isso significa que a teoria não estava certa. O que normalmente é feito nesses casos é uma adaptação da teoria. E, obviamente, em certos casos isso pode estar certo, mas se isso, como na teoria de cordas, acontece por décadas, isso não é um bom sinal. Então, provavelmente algo está errado. Mas o que importa é uma pessoa no seu grupo de trabalho que mostrou que tem uma contradição entre a sua teoria e um experimento. Isso foi o progresso. Essa pessoa fez o progresso. E esse progresso foi, a gente tem que começar de novo. Mas, claro, quando a gente consegue excluir mais e mais teorias, em algum momento a gente vai chegar na teoria certa, ou numa teoria que aproxima melhor a realidade. Agora, se esse processo acontece sem uma contradição, nesse caso, a gente ganha mais e mais confiança na teoria. E assim, um dia a teoria vai ser aceita. Então, por exemplo, no caso da relatividade geral,
Era assim que o movimento do Mercúrio, do planeta, estava diferente do que a mecânica de Newton previu. Então, Albert Einstein criou a relatividade geral, que agora era consistente com o movimento de Newton. Mas a relatividade geral também fez outras predições que eram falseáveis. Por exemplo, Einstein previu lentes gravitacionais, que foram depois provados que existem realmente, que não eram na versão da mecânica de Newton clássica. Não fizeram parte disso. Nessa mecânica não existe. Óbvio que a relatividade geral faz muito mais previsões. Ondas gravitacionais, por exemplo, buracos negros. Agora não vou entrar em todos esses tópicos. Mas tudo isso eram teoricamente observações que foram para falsear a relatividade geral. Se vocês sabem, pouco tempo atrás foi observado o primeiro buraco negro, alguns anos atrás, não lembro mais, e o buraco negro pareceu exatamente como seria previsto da relatividade geral, por exemplo. Né? Qualquer coisa que a gente observa pode falsear a relatividade geral, mas ela conseguiu sobreviver todos esses testes. E por isso, muitas pessoas confiam nela. O Wellington Physicist, não, mas ele vai ter as suas razões, a gente não discutiu sobre isso, mas isso é a razão porque ela faz parte da corrente principal. Então, o que significa isso agora sobre a ciência e ceticismo? Esse processo aqui é um processo quase automatizado. Então, a pergunta, o que é cético na ciência, seria basicamente quantas tentativas você precisa aqui, né, até você acredita. Cética pode ser mais uma propriedade pessoal de um cientista, mas o método em si é altamente cético, você pode dizer, ou você até pode dizer que o método científico é acima de ceticismo. É alguma coisa maior, mais global, mais rigoroso. A componente cética aqui não existe diretamente. É uma máquina. É algo que você pode basicamente, que é algo que você pode, por grandes partes, teoricamente, automatizar. Claro, você ainda vai fazer, alguém precisa de alguém para fazer as observações e experimentos e para desenvolver as teorias, mas você poderia usar o seu IA para dar um fator de confiabilidade na sua teoria ou alguma coisa desse tipo. E você sempre vai saber que para falsear a teoria você só precisa um experimento para mostrar que ela está errada. Mas agora, então, se o método científico em si é assim, ainda o que o Wellington Physicist falou faz muito sentido. E isso é porque na ciência você tem a componente humana, né? O fator humano, que faz tudo um pouco mais complicado. E isso significa que dentro da ciência você tem muito ego, por exemplo. Normalmente, uma pessoa que desenvolve uma teoria, eu sempre digo, não deve casar com essa teoria. Uma ideia deve ser acoplada da sua pessoa. Você não deve pensar, se alguém mostra a minha teoria errada, isso diz algo sobre mim. Não deve ser assim. Mas muitas vezes é assim. As pessoas ficam casadas com as ideias deles. E muitas vezes eles não aceitam crítica, que normalmente leva a situações bem tensas. Se você olha para qualquer departamento de física, você vai achar esses conflitos de ego, para que certos departamentos até são meio famosos. Também, e isso eu tinha mencionado no último vídeo também, considerações financeiras. Se eu tenho uma teoria que é aceita, isso é muito bom para mim, para minha carreira e para quando eu aplico por mais dinheiro. Isso significa que eu vou querer isso. Eu sempre vou querer que a minha teoria está certa. E isso pode levar a vieses cognitivos. Significa a gente se engana.
A gente mente para a gente mesmo. A gente tenta se convencer que o que a gente faz está certo. Isso pode incluir teóricos que não querem aceitar dados que contradizem as teorias deles, mas isso também inclui muitos físicos experimentais que simplesmente não querem interpretar os dados no jeito como eles estão. Eles fazem uma acrobacia intelectual para interpretar os dados de uma maneira que é consistente com o que eles querem. Claro, também tem segundas intenções, especificamente nas instituições de ultra alto nível. Você tem muitas pessoas muito inteligentes que entendem o sistema de ciência e a situação grave que temos nós cientistas e nós físicos, eles entendem isso muito bem. E como eles entendem isso muito bem, eles começam a agir talvez em jeitos que não sempre são sinceros, porque eles sabem como avançar a carreira deles. Obviamente, existem mais razões porque pode ser problemático desenvolver ciência, mas vocês conseguem ver que existe uma certa tensão entre como o procedimento científico deve ser e como é por causa do fator humano. E, em teoria, o processo de revisão em pares, que é o processo como atualmente a ciência funciona, foi desenhado para superar esse fator humano. A gente quer ser melhor do que isso, então a gente tentou desenvolver métodos para fazer isso, mas eu não conheço nem um cientista bom que acha que esse processo funciona muito bem. Eu acho que é muito difícil justificar isso. A gente está numa situação objetivamente terrível. Então, o que fazer? Mas eu gostaria de fazer esse ponto aqui. A ciência, na sua história, sempre desenvolveu teorias que foram rejeitadas. Muitas vezes, eles só conseguiram completamente ser superadas quando os seguidores faleceram. Mas isso não importa. O que importa é que existe uma confiança no processo científico. Por exemplo, os 4 elementos de Empédocles. Isso era essa teoria do Empédocles de 4 elementos. Isso aqui é um desenho de Leibniz. Né? Leibniz era século XVII. Esse cara aqui foi, acho que, 400, 500 anos antes de Cristo. E isso aqui foi de Leibniz no século XVII, que é não baseado diretamente no Empédocles, mas em Aristóteles. Mas não importa, isso foi baseado em Empédocles. Então, isso aqui é um desenho sobre como funciona o universo de um físico matemático do século XVII, que foi baseado numa teoria dos gregos antigos, que diz que tem 4 elementos que construem o universo, que são terra, fogo, água e ar. E vocês conseguem ver, hoje em dia a gente sabe o que são fogo, o que água, terra e ar, e a gente tem uma teoria muito mais avançada sobre o que compõe o nosso universo. Isso aqui desapareceu. A mesma coisa sobre uma das teorias mais famosas da física que foi rejeitada, e isso é o calorífico, eu escrevi, mas é o calórico de Lavoisier. O meu francês é inexistente. Lavoisier. Não sei como se pronuncia. Esse cara aqui. Então, isso foi também antes que a humanidade sabia que átomos existem. Existiram várias teorias sobre o que é temperatura. E Lavoisier tinha a ideia que o universo está cheio de tipo um fluido, e onde esse fluido, que seria o calórico, é mais denso, é mais quente, e onde é menos denso é menos quente, e esse fluido vai de um lugar para outro. Essa teoria é muito fácil para falsear. E isso já foi feito, tipo, 15 anos depois que de Lavoisier desenvolveu essa teoria.
O experimento é o seguinte: se você faz assim, você consegue sentir que as suas mãos ficam quentes. Uau, bem quentes. Isso é calor que vem de nada. Não pode ser que o calórico foi para lá, porque aqui em volta não ficou mais frio. Isso aqui é porque a minha energia que eu botei aqui foi transferido para calor. Isso já mostra que essa teoria está errada. Mas ela sobreviveu quase 100 anos, que mostra também que esse fator humano é muito, muito importante. Mais uma teoria rejeitada, que é uma das teorias, as pessoas dizem, mais lindas que já foram criadas, era a teoria atômica de vórtices de Kelvin. Kelvin é o físico inglês de Lord Kelvin que deu o nome para a unidade de temperatura que os cientistas usam. 0 Kelvin é menos 273,14 graus Celsius, alguma coisa assim. Ele acreditava na existência de átomos, mas ele reparou que só existe um número limitado de átomos. Então ele supunhou que átomos são vórtices no éter. No éter. O éter foi um conceito que no século XIX foi muito popular, que seria a substância basicamente em qual luz, por exemplo, existe. Que as ondas de luz são excitações do éter. Pouco complicado, mas ele pensava que nesse éter também outros tipos de excitações seriam esses vórtices que você consegue ver aqui. Então, esses vórtices, eles formam nós, né? E assim você consegue descrever todos os átomos. Se vocês pensam que isso é um pouco como teoria de cordas, tem alguns paralelos, mas o que é mais importante, é uma paralela muito mais importante para a teoria de cordas, isso aqui aumentou o conhecimento matemático. As pessoas começavam a se importar com vórtices e topologia e dessas coisas. Isso foi fortemente motivado com a teoria atômica de vórtices de Kelvin. Interessantemente, essa teoria ficou extremamente popular na Inglaterra, mas foi completamente ignorada na Alemanha, que no fim do século XIX era o país mais importante do mundo para a ciência. Então, por que isso foi o caso? Claro, porque não tinha tanta força, tantas pessoas que fizeram propaganda para essa teoria. E isso é além do fato que nessa época na Alemanha tinha Helmholtz. Helmholtz era um físico que é o cara de vórtices, basicamente. Mas ele também não gostou dessa teoria, a gente nem sabe se ele conheceu. Simplesmente ninguém se interessou para essa teoria, mas no fim ela foi provada errado. Hoje em dia a gente sabe que átomos são feitos de núcleos e elétrons. Não preciso explicar isso, todo mundo aqui deve saber isso. Uma teoria que foi falseada menos tempo atrás era a teoria do estado estacionário de Hoyle. Então, Hoyle pensava que o universo expande, mas a densidade fica a mesma. Então, isso também é uma teoria que hoje em dia não existe mais. As observações astronômicas mostraram que ela estava errada. Hoyle não é tanto tempo atrás, acho que ele faleceu talvez em 2000, ou não sei, alguma coisa assim. Acho que ele era professor em Cambridge. Então, vocês conseguem ver que regularmente teorias não conseguem sobreviver o processo de falsibilidade. Agora eu vou dizer o seguinte: teorias mais novas, especificamente em áreas onde pessoas trabalham com muitas aproximações, como na minha área. Lá tem um monte de teorias que já foram falseadas, mas as pessoas não querem aceitar, porque sabe, é um pouco complicado lá. Mas, sobre física fundamental, por exemplo, se você duvida a relatividade geral de Albert Einstein, você está brigando com um gigante. Porque foram feitas tantas observações
que eram consistentes. E as poucas que não são consistentes, a gente introduziu, por exemplo, matéria escura. A razão por que pessoas acham que talvez a relatividade geral não pode estar certa é principalmente matéria escura. Mas existem também outras indicações. Mas essas indicações que são difíceis para explicar usando a relatividade geral são pouquíssimas, em comparação com todas as observações surpreendentes que foram feitas e estão feitas até hoje, que mostraram que essa teoria está certa. Então, foi isso. Eu queria fazer esse vídeo para botar essa palavra cético num contexto de o que significa isso na ciência. Se você é um cientista muito boa e cientista perfeita e ninguém é, não sou eu, não é ninguém mais, você simplesmente não tem uma conexão emocional com essas teorias. Você não vai dizer, eu quero que isso é verdade ou isso é verdade. Isso é quase inevitável. Eu quero que a relatividade geral esteja certa porque ela é tão linda que eu quero que essa coisa descreve corretamente a realidade. Isso não é muito científico. Isso é anticientífico, de uma certa maneira. Mas porque eu sou um humano, isso é o jeito como eu penso. Mas eu não vou ficar triste se ela não está certa. Pelo menos não muito. Talvez um pouquinho. Então, é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, assina no meu canal e dá um like. E com isso eu digo até a próxima.